Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de ArcGIS 4. Essa é a aula de número 32 e o assunto da aula de hoje vai ser sobre Auto Layout, que vai ser o primeiro dos 11 layouts que nós vamos ver, tá? Então a agenda para a aula de hoje então é entrar no detalhe do Auto Layout, ver como é que ele funciona, tá? E é claro, isso tudo com hands-on, código na prática. Os requisitos para essa aula de hoje, então, são os mesmos da aula passada. E na aula passada, a gente fez uma introdução e falamos sobre esses 10 layouts aí. O Auto Layout não está nesses 10 layouts, porque não é um tipo de layout que a gente precisa especificar, tá? É o layout padrão do ArcGIS. Então, se você não usar nenhum desses, layouts, o Auto Layout é o que o ArcGIS vai usar, tá? Então, só dando aí uma recapitulada que cada layout, cada dos 10 layouts que a gente tem aí, tá? Então, vamos ver para o Auto Layout, tá? O Auto Layout é aquele layout que a gente utiliza quando a gente não especifica nenhum tipo de layout no componente, tá? Então, primeiro a gente vai abrir aqui o editor de texto. E aqui eu vou criar, então, aula 32, né? Na aula 31 a gente não teve nenhum código. Então, a gente vai criar aqui todos os arquivos, tá? O index.html. A gente vai criar também o app.js e a gente vai criar também o app.css, tá? Então, tá tudo aqui da aula 32. Então, eu já vou voltar aqui na aula 30, vai pegar, colar o CSS, tá? Aqui no app CSS a gente não vai precisar nada, a gente só precisa deixar aqui esse XT_onReady aqui, ponto, do app, tá? Então, eu já vou deixar ele pronto pra gente colocar o nosso código aqui dentro dele. E aqui no index.html, como tá tudo aqui já no esquema, Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. A nossa página HTML tá pronta, tá? E aqui é só dar para um pouco de espaço. Na verdade, a gente nem precisaria, mas tudo bem, como a gente tá indo pelo padrão. Então, olha, o que eu quero fazer com vocês hoje, agora que a gente vai começar a explorar os layouts, eu vou adotar um certo padrão para a gente ver, tá? Vou tentar utilizar os mesmos tipos de componentes, etc. Então, para isso, a gente sempre vai utilizar uma janela, tá? Por que a janela? Porque com os layouts, né, uma coisa super importante dos layouts do ArcGIS é quando você faz o resize do componente, o resize do browser, aí se o componente vai fazer o resize ou não, porque essa é uma parte muito importante do ArcGIS, tá? Então, vamos criar primeiro uma janela. Então, XT_define. Então, vou botar aqui, ó, curso.janela. Vocês estão lembrados como é que define? A gente já viu isso antes, né? Então, a gente vai fazer aqui, ele extend o componente janela, que é o xt.window, tá? E aqui agora a gente não vai precisar colocar nenhum tipo de layout, tá? A gente não vai especificar nenhum tipo de layout. A gente vai dar uma altura, deixa eu ver, vamos colocar aqui uma altura de 400, uma largura de 500, tá? Mas o que a gente pode colocar? Um título, claro, né? Vamos botar aqui um título, aula 32, Auto Layout, né? E a gente tá ok. Agora, como item, lembra que na janela tem os itens que eu posso colocar outro componente? E esses itens são arrays, né? Então, o primeiro item que a gente vai colocar aqui é um painel, tá? Então, vou botar aqui um xtype panel.
ele vai ter um HTML de, sei lá, painel, vamos botar um título em vez de HTML, né? Título, painel 1, tá? E uma coisa importante para o auto layout é que a gente tem que especificar uma altura para o componente, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma altura de 100, certo? Aqui, então, ó, aqui a gente vai colocar o auto show também como true, porque aí a gente não precisa ficar, aqui no ActionReady, a gente não precisa ficar chamando o método show, tá? Uma coisa importante, só lembrando, tudo que for XDefine, a gente não precisa declarar dentro do ActionReady, tá? Tudo que a gente for criar, a gente põe aqui no ActionReady. E aqui, então, para criar, lembram? XTCreate e o nome curso.janela. E o nome aqui do nosso componente. Então, pronto, vamos executar esse código para ver como é que ele fica, tá? Então, aqui eu vou dar um refresh, como sempre, vamos abrir aqui o console, sempre o console aberto, tá? E aqui, então, tem essa janela aqui e criou esse painel aqui, tá? Reparem que o painel tem exatamente a altura que a gente quer e ele pegou a largura toda da janela. Vamos fazer mais uma coisa aqui agora. Vamos colocar um outro painel. E aí que a gente começa a ver aqui. Vai ter altura de 150 e aqui eu vou dar uma largura para ele, tá? A largura da janela é de 500, então eu vou botar 400, tá? Salvando. E vamos fazer o refresh da página. Então, olha aqui. Quando eu não coloquei nenhuma largura, tá? Ele pegou todo o espaço da janela. Quando eu disse a largura, ele pegou só a largura daquele lá, tá? Então, é isso que o auto layout faz. Ele vai empilhando os componentes, tá? Declarei o primeiro, o segundo ele vai colocar logo aqui de baixo, se eu colocar um terceiro ele vai colocar logo aqui de baixo. E aí, por exemplo, o que a gente precisa ter de cada componente desse é a altura, tá? Se eu não especificar a largura, ele vai pegar toda a largura do componente, né? Vai preencher todo o espaço horizontal que é possível. Se eu colocar já uma largura, especificar uma largura, ele vai pegar só aquela largura que ele precisa. Tá, uma coisa que a gente precisa ver aqui também, por exemplo, olha, o importante da gente sempre testar com janelas, que é para vocês verem que a janela deixa a gente fazer uma coisa muito legal, que é fazer o resize. Então, olha, eu vou fazer o resize dessa janela aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar maior aqui. E olha, ele não faz resize, tá? Não faz resize. Então, olha, se eu diminuir agora, olha, ele não faz o resize, o componente continua aqui do tamanho dele, tá? Esse pequeno aqui, como ele estava ocupando toda a largura da janela, então se eu diminuo, olha, ele vai lá e diminui também, mas quando eu aumento, por exemplo, ele não faz resize, tá? Então essa é uma coisa muito importante, duas coisas importantes, na verdade, que você tem que saber sobre o auto layout. 3, na verdade, né? Ele vai empilhando os componentes de acordo com que você vai declarando os itens. Você precisa especificar a altura, tá? Mas a altura, assim, de componentes do tipo, por exemplo, painel, etc e tal. Painel, grid, árvore, etc. Se você não declara a largura, ele pega todo o espaço o espaço vertical que ele pode, desculpa, o espaço horizontal, e se você define uma largura, ele vai pegar aquela largura que você definir. E o mais importante, se eu faço resize, ele não faz resize, tá? Então, por exemplo, em que casos que esse layout é interessante de usar? Quando você
precisa especificar a altura e, nesse caso, largura dos componentes, tá? E ele não faz o autogerenciamento, ele não redimensiona os componentes filhos, tá? Se você precisar aí que ele redimensione, aí é o caso do Anchor Layout, que aí é a nossa próxima aula, tá? E a gente vai ver direitinho como é que funciona o Anchor Layout. Então, é basicamente isso, né? Essas aulas de layout agora elas vão ser um pouco mais curtas, porque são bem curtas, só pra gente mostrar mesmo cada layout separado. Então, esse é o caso do auto layout. E aí, olha, vamos continuar aqui colocando mais um painel, tá? Vamos colocar aqui um painel 3. A largura dele vai ser de 450. A altura dele vai ser de 120. Então, vamos botar aqui o painel 3 agora. E, ó, ele já ficou mais estranho aqui. Vamos colocar o painel 4. O painel 4, ele vai ser uma altura bem pequena aqui, 50. Eu vou colocar aqui. Não vou especificar a largura dele para ele pegar. Vamos fazer o refresh. E olha, eu não tô vendo, e eu também não tô vendo scroll. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado também no caso do auto layout é com a questão do scroll. Como é que a gente faz para poder ter o scroll e a gente poder ver o painel 4? Tem uma configuraçãozinha chamada auto scroll, tá? Então, aqui no auto scroll, a gente coloca como true. E agora, se a gente for fazer aqui o resize, olha aqui o scroll aqui no cantinho, e a gente consegue ver agora, ó, todos os componentes, tá? Então, aí fica também mais uma dica. E aí, se a gente fizer o resize, ó, não vai precisar mais do scroll, que vai ver, mas ele também não vai, por exemplo, o primeiro e o segundo componente que a gente não definiu largura, né, ele não faz aí o gerenciamento, não faz o resize dos componentes filhos. Bem, pessoal, é isso então que tem para saber sobre auto layout. E aí, como eu já disse, se você precisar que quando você faça o redimensionamento, ele também redimensione os filhos, aí é o caso da gente usar o Anchor Layout, que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, vamos voltar para cá agora. Lembrando, tem tudo na documentação, tá? Essa aula eu acabei não mostrando documentação para vocês. Vamos lá, então, rapidinho, só para dizer, poxa, a Loiane fala que a documentação é a melhor amiga, né? Vamos usar lá, então, o auto layout. Que é aqui o do container, tá? E aqui, ó, tem também, olha, tem alguns métodos que você pode utilizar e etc e tal. Mas o importante a gente já falou nessa aula, que é a questão do resize, do scroll e etc. Mas qualquer coisa, tudo na documentação também. O código-fonte dessa aula vai estar no GitHub. O link do curso com todas as aulas está aí também. No livro, esse conteúdo também está no livro. O contato está aí também, se você quiser saber quando vai ser a próxima aula, etc e tal. Pode seguir aí ou no RSS do blog, Facebook ou Twitter. E se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, dá um like aí no YouTube para ajudar na divulgação dos vídeos, ok? Bem, pessoal, dúvidas técnicas, comunidade do XJS, né, da Senti aqui no Brasil, que é o xjs.com.br. Tem o fórum da Senti também, que é o senti.com/fórum. E é isso. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e obrigada!